sétimo ano. E aí, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, né, estudando, acompanhando todas as aulas, de todos os professores, fazendo as atividades, acompanhando tudo direitinho. Então, vamos para mais uma aula de geografia. O nosso tema de hoje é trabalho infantil, uma violação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, peguem o material de vocês, aí na página 86 do livro de Geografia, certo? Podem ir abrindo o material e coloquem na página, peguem um lápis, a caneta, os materiais de vocês para vocês irem fazendo suas anotações. Olhem só, desde já estou aqui para parabenizar todos vocês que estão acompanhando as aulas, que estão participando, fazendo todas as atividades direitinho, que eu venho acompanhando, como eu falei no vídeo anterior, na aula passada, eu venho acompanhando tudo, certo? Toda a participação de vocês, e o desenvolvimento de vocês está muito bom. As respostas nas atividades, certo? Muito boas. Então, continue assim, que vocês vão ter muito sucesso na caminhada. Certo? Então, vamos lá, abrindo o material aí na página 86. Eu coloquei aqui o meu e-mail nesse slide, certo? Vocês observam aí. Se vocês quiserem mandar, certo, alguma atividade para o meu e-mail, podem ficar à vontade, certo? Está aí à disposição. Vamos lá. Então, dando início aí, né, falando sobre a lei, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, no nosso Brasil, né, existe esse estatuto que é contra ao trabalho infantil, que dá condições, né, às crianças a ter vida, saúde, liberdade, respeito, dignidade, convivência familiar, comunitária. Como eu falei, é contra o trabalho infantil. O objetivo principal, né, das crianças, as crianças devem fazer o quê? Estudar, certo? O lugar de criança é na escola. Então, tem uma lei que ampara todas as crianças e adolescentes. Então, é proibido crianças trabalharem. Então, o trabalho infantil é proibido por lei. Vamos fazer uma análise agora de toda essa questão do trabalho infantil. Então, o trabalho infantil, uma história que vem de longe. Então, não começou toda essa questão de trabalho infantil hoje, nem ontem. Então, já vem de toda uma realidade, né, de sofrimento e de exposição das crianças. Vocês vão ver a partir de agora que eu selecionei aqui algumas imagens, certo? E vocês vão fazer essa análise junto comigo. Então, tempo da escravidão, de 1870, no Museu Imperial de Petrópolis. E aí vocês observam, né, que já tem um indício aí de um trabalho infantil, aí a criança, né, fazendo aí a sua, selecionando, né, aquela fruta, colocando ali naquela cestinha, e aí exercendo um trabalho, né, infantil. Um trabalho até leve, mas, né, já é. E aqui nós temos a oficina de latoeiro, 1908, no Rio de Janeiro. Observe a imagem, quantidade de criança, né, exercendo essas funções aí em uma oficina. Então, quantas crianças poderiam estar na escola, né, estudando, e aí deixando de estar na escola para trabalhar, para ter um alimento, ter um dinheirinho para melhorar, né, para sustentar a família. Vocês observam mais uma imagem. Outra, jornaleiros, né? Então, jornaleiros em 1899. Então, crianças também, né, exercendo funções de adultos. Né? Olha, 1899, então crianças já vem de toda uma história aí, como eu falei, de sofrimento, já trabalhando. Crianças operárias, fábrica Bangu, Rio de Janeiro, 1892. Olha a quantidade de crianças, operárias que trabalhavam na fábrica nesse período. Então, um monte de crianças sendo explorada. Então, quantas crianças dessas podem ter tido problemas de saúde, né, por causa do trabalho, problemas nos ossos, na coluna. A criança está em desenvolvimento, está em formação ainda.
todo o organismo, toda a estrutura, e aí já começar a trabalhar, olha a idade, aí olha, né, vocês observam o tamanho dessas crianças, aí uma média de 6, 8, 9, 10, 11 anos, em quantidade de crianças, né, exercendo essas funções, que na maioria das vezes são funções pesadas. Então, vocês sabem, né, que existe a lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que dá esse suporte, né, para que é legal, dá condições, né, às crianças. Sabemos que o trabalho infantil é ilegal. E o que acontece? Existe a lei, mas o que eu acho? Existe pouca fiscalização. Então, a fiscalização é pouco eficiente. Então, quantas crianças estão trabalhando na roça, no campo, né, nas carvoarias? E nós vamos observar a partir de agora. Vamos fazer uma reflexão sobre o trabalho infantil. Aqui nós temos esse slide com essas três imagens, 3 crianças. Jeito de criança, trabalho de adulto. Vocês observam a primeira imagem, né, esse garotinho aí, ele trabalha em uma carvoaria, né, com essa ferramenta aí de um adulto. Vocês observam que a ferramenta praticamente é do tamanho dele. E aí, tem as outras imagens aí, olha o outro exemplo, o garotinho aí, né, com um saco de laranja, carregando um saco de laranja, né, exercendo toda uma função de um adulto, o trabalho de um adulto, então ele está carregando esse peso todo. Imagine, prejudicando a sua saúde, podendo prejudicar a sua musculatura, né, suas articulações, os ossos, e outras coisas que podem acontecer, acidentes, né, com crianças. A criança ela não tem a mesma maturidade, né, de um adulto de pensar no perigo, né, de que esses trabalhos, né, podem estar ocasionando na vida deles. Então, fazem trabalho perigoso, abusivo e explorador. Então, vocês observam aí que é a exploração, né, da mão de obra de uma criança, exploração desse trabalho de uma criança, que a criança, muitas das vezes, ela não tem nem condições, ela não consegue nem pegar aquele peso todo, mas ela é obrigada a pegar, né, aquele peso. Mais 3 exemplos, né, de trabalhos aí, a criança em uma carvoaria, essa imagem 3, né, retirando, colocando a madeira para ser queimada, né, outra criança ali fazendo a limpeza e a outra criança na plantação, aí selecionando uma plantação de fumo. Então tem, né, todo um perigo, né, trabalho abusivo e explorador. Então, na agricultura, né, continuando aí também na agricultura, como eu já falei para vocês, as crianças também realizam um trabalho pesado, sendo exposta a muitos perigos, associada à introdução de moderna maquinaria e produtos químicos. Então, vocês imaginem uma criança, né, trabalhando também na agricultura, ficando exposto a produtos químicos, porque na agricultura se utiliza muito produto químico, muito veneno, muito adubo, então resumindo, muito produto químico. E a criança vai estar expondo, né, a sua saúde, né, na utilização desse produto químico. Aí você observa a criança, ela vem com, né, um fardo de cana aqui no braço dele, no ombro, e como eu falei, né, podendo ter complicações sérias na saúde dessa criança. E a criança deixando de estar na escola para estar trabalhando. Então, a criança ela tem o direito, né, de estudar. E aí, muitas das vezes, essa criança ela não tem nem escolha. Ela acaba sendo destinada ali para ajudar a família nos custos, né, questões financeiras. Na indústria, realizando trabalho perigoso, como fabricação de vidro, construção e tecelagem de tapetes. Então, existe, né, também crianças, como vocês viram lá, desde a história aí, né, a história muito triste, quando nós falamos das crianças, do trabalho infantil, então nós percebemos que é um problema já que vem histórico, e falta o quê? Fiscalização. Então, tem muitos trabalhos que são realizados por crianças, muitas indústrias que têm crianças trabalhando, né, e as crianças ganhando míseros, né, valores, né, pouco.
Então, exploração da mão de obra infantil. E exploração da mão de obra infantil é crime, porque a criança, repito, ela deve estar estudando. E o trabalho infantil no Brasil, né? Como vocês já viram, né? O trabalho infantil, né, vem de um processo histórico e no nosso Brasil ele tem uma grande porcentagem. Vocês vão observar todas essas porcentagens, né, existência desse trabalho infantil no nosso país. Agora nós observamos aqui esse gráfico, né? Distribuição de crianças de 10 a 14 anos que trabalham e não estudam, segundo a Renda Familiar Brasil 1990. Então, o gráfico, vocês podem dizer, mas o gráfico é antigo, mas esse número, né, vem evoluindo. O censo realizado pelo IBGE é realizado em 10 anos, então os dados eles são atualizados de 10 em 10 anos. Então, observe aí, até 12,3%, um quarto salário mínimo. 11,7%, um quarto é um meio de salário mínimo. 8%, um meio é um salário mínimo. 4%, 1 a 2 salários mínimos. Mais de 2 salários mínimos, 1,2%. Então, observem que, enquanto menor a renda familiar, maior é a quantidade de crianças trabalhando. Quem ganha mais, né, a porcentagem desses filhos, dessas crianças irem trabalhar é menor. Por exemplo, é mais de 2 salários mínimos. As famílias que ganham mais de 2 salários mínimos vai ser 1,2% de crianças trabalhando. Já aquela que ganha um quarto de um salário mínimo vai ter uma média de 12,3% dessas crianças trabalhando. Então, resumindo, enquanto menor o salário, a renda familiar, maior a probabilidade dessas crianças trabalharem, certo? Então, quanto mais aquela família ganhar, então a probabilidade da criança não trabalhar é maior. Então, nós temos aqui distribuição das crianças e adolescentes de 10 a 14 anos que trabalham segundo o sexo em grandes regiões do Brasil. 1999, então vocês vão observar aí as regiões e meninos e meninas. Observem o gráfico, observem a legenda. Então, total de crianças trabalhadoras é o azul mais forte. O azul mais do meio são os meninos e o clarinho são as meninas. Observe a porcentagem. Qual é a região no nosso Brasil que tem a maior porcentagem de crianças e adolescentes trabalhando? Qual é? A região Nordeste. Então, vocês observam aí no gráfico, né? A região Nordeste é a que tem a maior porcentagem de crianças e adolescentes trabalhando. Observem qual é o segundo lugar. Qual é a região que está em segundo lugar? A região Sudeste. Região Sudeste é a região que está em segundo lugar de crianças e adolescentes, né, exercendo aí esse trabalho infantil. Então, quando eu coloco aqui de 10 a 14 anos, então tem crianças que têm 8 anos, 9 anos, que também trabalham, exercem essa atividade aí. Quando chega aos 15 anos, os 15 anos são chamados de jovem aprendiz. Então, você consegue conciliar, certo, o trabalho, consegue conciliar o trabalho e a escola. Então, ele vai trabalhar, por exemplo, em uma loja, fica ali na recepção da loja, fazendo aquela manutenção ali do computador, vendendo e tal, mas à tarde ele vai para o colégio estudar. Então, esse é um jovem aprendiz. Ele está pegando experiência, né, no campo do trabalho, e não é um trabalho que vai exercer muito do físico, não vai ser uma exploração, né? É um tempozinho que dá para ele conciliar o estudo com o trabalho. Aí, esse daí não tem problema, porque já é a partir dos 15 anos, 15, 16 anos, já é chamado jovem aprendiz. Aqui, né, a concentração do trabalho infantil, aí o gráfico coloca de 5 a 15 anos, e nós observamos novamente a questão das regiões. Observem a região Nordeste mais uma vez, é o que está de amarelo,
1995, 97, que foi crescendo, né, esse número de crianças e adolescentes, eles foram crescendo esses dados. E esse crescimento é ruim. Esse crescimento é muito ruim, porque acaba prejudicando a vida das crianças. Mas hoje, né, vem aumentando bastante essa fiscalização, vem aumentando bastante uma conscientização das famílias, que é necessário, né, estudar, que o ideal, né, é que a criança frequente a escola, que estude para ter um futuro brilhante. E aí vem sendo reduzido esse trabalho infantil, né? Aí, desde 2005 para cá já vem sendo reduzido um pouquinho, então tem um aspecto aí positivo. Toda essa realidade precisa ser mudada, apesar que já está mudando, mas assim, muda em passos lentos. Então, nós devemos, né, observar, né, conversar, conscientizar os familiares que ainda, né, obrigam as crianças a trabalhar. Então, o direito de ser criança, toda a realidade precisa ser mudada. A criança tem o direito de ser criança. A criança tem o direito de brincar, estudar, certo? Fazer as atividades. Então, vai sendo, eu digo que nós estamos evoluindo e esse problema, né, vem sendo reduzido aos poucos. Repito, em passos lentos, mas nós estamos conseguindo mudar, né? As crianças estão pensando mais, as famílias estão pensando mais e pensando principalmente na questão da educação, de dar uma educação de qualidade para seu filho, para ele ter um futuro promissor. E aí, criança fazendo o que é de direito. As crianças devem, né, brincar, estudar, passear, ter amigos, né, que vocês observam aí, ir para a escola, se divertir, fazer um esporte, correr, andar de bicicleta. Então, a criança tem o direito. Ela deve fazer o que é de direito, certo? Fazer seus direitos e seus deveres. Né? Ir para a escola, estudar, principalmente estudar. Vocês que são jovens, são crianças ainda, adolescentes, pré-adolescentes, então, coloquem como objetivo na vida de vocês estudar. Quem estuda tem um futuro muito bom, um futuro brilhante e tem sucesso. Então, trabalhar não é coisa de criança. Coisa de criança é estudar. Então, nós devemos conscientizar os familiares, as pessoas, né? Quando vocês visualizarem, converse, oriente. Vocês sabem do conteúdo. Então, vocês sabem conversar, sabem debater um assunto. Quando visualizarem nos jornais, vai debater com os pais de vocês. Quando visualizarem nos noticiários da internet, debater que aquilo é errado, que isso deve ser mudado, que o nosso país deve mudar, trabalhar, não é coisa de criança. Criança deve estudar. Sigam um conselho, estudem, estudem, estudem. Aproveitem todo esse tempo para estudar. E eu vou finalizando minha aula por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu fiz uma aula assim bem light, bem tranquila, falando só sobre o trabalho infantil, né? Para a gente refletir, para vocês, crianças e adolescentes, também refletirem, porque é um tema muito interessante. Quando vocês visualizarem, denuncie, peçam aos seus pais para denunciarem, converse com seus familiares. E, como sempre, deixo a minha mensagem: fiquem em casa, estudem, acompanhem todas as atividades. Não esqueçam de deixar o like, certo? Curtir aí, comentar, compartilhar, incentive seus colegas da sua escola, incentive a participar das aulas, incentive a fazer todas as atividades que o seu professor está propondo nos grupos de WhatsApp. Faça, porque o retorno é para você. Um abraço, não esqueçam de responder a atividade que está aí na descrição do vídeo, viu? Um abraço, fique com Deus, até a próxima aula. Tchau, tchau.